ti daí. Tá. Tá bom? Então tá. Tá, então, bom, boa tarde, pessoal. Como a prof. Cibele falou, meu nome é Francine. Queria primeiro agradecer a Cibele, né, pelo convite. Eu adoro falar das argilas polarizadas. E, na verdade, eu vou contar um pouquinho, né, eu vou explicar um pouco o processo de pilarização, mas também vou contar vários trabalhos, né, que a gente fez, tanto na graduação, enquanto eu fui aluna da prof. Cibele, e também no mestrado. Tá? Então, a apresentação, a aula em si, é sobre os parâmetros que influenciam no processo de pilarização e também a formação de pilares mistos alumínio e cobalto, tá? Então, bom, só para... A Cibele já comentou, né, mas só para vocês se situarem também e me conhecerem um pouco, eu fiz a graduação em Erechim, em Química Industrial. Então, deixa eu botar o ponteiro aqui que eu acho que fica melhor. Tá, então Erechim está aqui no norte do Rio Grande do Sul, e aqui está Porto Alegre, então para a capital, né, para situar um pouquinho. Então eu fiz a graduação na URI, em Erechim, durante a graduação inteira, eu fui aluna de iniciação científica da prof. Cibele, a gente trabalhava no laboratório de Química Ambiental, e o meu TCC, que eu fiz com ela, que é o professor Fábio, porque na época a Cibele já tinha ido aí para o UFRN, né, no Rio Grande do Norte, foi sobre a preparação e caracterização de argilas polarizadas, visando aumento de escala e pilarização. Então, esse foi o tema do meu TCC. E também eu vou explicar um pouco para vocês, porque a gente estudou muito os parâmetros que afetam o processo de pilarização, né? Depois, no mestrado, eu fui do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, como a prof. Cibele já falou. Fiz um mestrado aí na UFRN, mestrado em Química. Então, eu trabalhei no LabPMOL, Laboratório de Peneiras Moleculares. A dissertação foi síntese e caracterização de argilas polarizadas com pilares mistos alumínio e cobalto, né? Eu fiz com a prof. Cibele. Até a gente ganhou um prêmio, né? O prêmio destaque naquele ano de dissertação mestrado. Então eu vou contar para vocês o que a gente fez. Já depois no doutorado, eu acabei fazendo doutorado pleno na Espanha, no Instituto de Tecnologia Química, que também foi onde a prof. Cibele fez o doutorado. Ela me indicou para um professor lá, a gente escreveu, o professor, no caso, Agustin Martínez, a gente escreveu o projeto, ele aceitou, a gente ganhou ganhei a bolsa da CAPES, e daí fui para a Espanha, mas daí lá eu trabalhei bem focado em catálise heterogênea mesmo, né, com catalisadores de cobalto, mas suportados em óxido de titânio para síntese de Fischer-Tropsch, que é a hidrogenação de CO, né. Mas hoje eu estou em Porto Alegre, estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu pós-doc é no programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, e eu trabalho no LRC, no Laboratório de Reatividade e Catálise, e eu já estou trabalhando principalmente com catalisadores micro-mesoporosos com líquidos iônicos para conversão de CO2, com a professora Michele de Souza, né? Mas, enfim, tudo começou na minha vida científica com as argilas, então eu gosto muito desse tema, e que bom que eu vou poder falar um pouquinho disso hoje para vocês. Então, como vocês já devem ter visto, né, já sabem, as argilas, elas são compostas principalmente por argilominerais, né, que eles são organizados em folhas ou lâminas, e essas folhas são compostas por tetraedros de silício, né, que como está aqui na figura, e também octaedros de alumínio, né. Então, vai depender também um pouquinho, a organização dessas folhas ou camadas vai dar a estrutura do argilomineral, né. Os principais argilominerais utilizados em processos de pilarização são as argilas 2:1, né, do grupo das esmectitas. Então, aqui eu tenho uma figura esquemática, né, das folhas tetraédricas de silício. Então, essas são argilas 2:1, porque são duas folhas tetraédricas de silício e no meio elas formam tipo um sanduíche, né, com uma folha octaédrica de alumínio. Então, uma das principais propriedades dessas argilas é que ocorrem substituições isomórficas, né? Ou seja, o silício da folha tetraédrica, ele pode ser substituído por alumínio, e o alumínio da folha octaédrica, ele pode ser substituído por ferro, magnésio e outros elementos. Então, quando ocorre essa substituição isomórfica, né, acaba gerando um excesso de carga negativa nessa camada, que ela tem que ser compensada. E ela é compensada por cátions hidratados que estão presentes entre uma camada e outra da argila, tá?
E é justamente por esses cátions hidratados aqui, e por elas terem uma propriedade de troca catiônica, é que a gente consegue fazer o processo de pilarização. Tá? Então, a pilarização em si nada mais é do que a troca dos cátions interlamelares da argila por cátions maiores, são cátions que a gente prepara no laboratório. Nesse caso, são polihidroxicátions de alumínio. Tá? Ele também é chamado como íon de Kegel ou alumínio 13. Então, a gente faz a troca catiônica desses cátions da argila pelos cátions maiores, e depois, com a calcinação, a gente tem a desidroxilação desses pilares, né? Então, realmente forma um pilar de dimensões moleculares e acaba separando as camadas da argila. E isso é muito interessante porque gera uma maior acessibilidade a essas camadas internas das argilas, né? Que vai aumentar esse espaçamento basal, que a gente chama, vai aumentar muito a porosidade dessas argilas, então com a geração de microporos, que são poros menores que 2 nanômetros, né? E também tem uma mudança nas propriedades das argilas, porque esses pilares podem conter sítios ácidos, por exemplo, então tem toda uma mudança nessa estrutura, né? Então, aumenta a acessibilidade, aumenta a porosidade e também pode modificar essas propriedades dessas argilas. Então, se a gente imaginar mesmo a estrutura de uma argila polarizada, seria mais ou menos como está aqui na figura, né? Elas são formadas, então, por folhas ou camadas, e entre essas folhas e camadas, uma argila polarizada vai ter esses pilares que vão separar as camadas da argila, né? Então, vai aumentar muito a acessibilidade entre essas camadas, aumentando também a porosidade. Então, o que as torna interessantes para serem utilizadas tanto em processos de adsorção ou até mesmo em catálise. Então, algumas das principais propriedades das argilas, né, uma delas é a capacidade de troca catiônica, que ela está relacionada, então, à quantidade de cátions que a argila, o mineral argiloso, ele pode absorver ou trocar, e a facilidade com que ela vai conseguir trocar esses cátions vai depender da natureza desse cátion, né, da carga dele, das suas dimensões, e também da hidratação dele. Geralmente a gente diz esse valor de capacidade de troca catiônica em 1000 equivalentes por 100 gramas de argila, tá? Isso que vocês vão ver nos artigos. E vai variar de acordo com o mineral argiloso ou argila, né? As esmectitas são as argilas que possuem a maior concentração desses cátions interlamelares. E geralmente são as que apresentam as maiores CTCs, né? As capacidades de troca catiônica, que é tipicamente entre 80 e 150 miliequivalentes por 100 gramas de argila. Isso é um dos motivos pelo qual as esmectitas, ou as montmorillonitas, né, são as mais utilizadas em processos de pilarização, porque elas possuem uma alta capacidade de troca catiônica. A gente consegue determinar essa capacidade de troca catiônica no laboratório, a gente já mediu, através de trocas com uma solução de um sal de sódio e depois com um sal de amônio, e a gente acaba identificando quanto que é de sódio que está saindo para poder entrar o amônio. Daí ele faz uns cálculos e determina a capacidade de troca catiônica da argila. Outra propriedade muito importante é a hidratação, ou seja, o enxamento em água dessa argila, e vai depender principalmente da densidade e carga da camada e também do tipo de cátion de troca presente, né? Os cátions monovalentes geralmente fazem com que a argila enche mais do que cátions di, tri e tetravalentes. É por isso que muitas vezes o pessoal, antes de fazer uma polarização, acaba trocando todos os cátions da argila por sódio para depois fazer a pilarização, né? Para garantir que, então, o sódio saia mais fácil para que entre mais facilmente o agente polarizante. E as esmectitas e vermiculitas são as argilas que mais enchem em água. Então, aí está outro motivo do porquê as esmectitas são uma das mais utilizadas em processos de pilarização. E, por fim, a porosidade também é uma das principais propriedades das argilas, né? Elas são formadas, como eu já falei, por camadas ou lamelas. Então, esses aglomerados, elas vão se empilhando, né, formando umas partículas. E aí a gente vai ter porosidade entre essas partículas, tá? Quando a gente pilariza, a gente tem a porosidade dentro, né, entre o espaço aqui, no espaço interlamelar, e também a gente tem porosidade interpartícula, né? Ou também aqui entre vários agregados de partículas.
Então, um pouquinho como se fosse o histórico da pilarização, né? Vocês vão ver muito em referências bibliográficas o termo pilce, que significa pillared interlayered clays, que seria argilas pilarizadas, né? Esse processo de pilarização, ele surgiu em 1955, quando esses pesquisadores, eles intercalaram compostos orgânicos em argilas. Só que então depois, quando eles fizeram a calcinação, como era um composto orgânico, ele acabou saindo, né? Ele acabou carbonizando e acaba colapsando a argila, né? Mas então a ideia já tinha sido criada, que seria o processo de pilarização. Depois teve em 1973 um boom, digamos assim, foi justamente durante o aumento dos preços do petróleo, que se estavam buscando catalisadores com poros maiores do que as eólicas, que eram os catalisadores tradicionais da FCC. O processo FCC é o de craqueamento das frações pesadas do petróleo. Então, o que se estava buscando eram catalisadores com poros maiores que pudessem craquear, né, quebrar essas frações pesadas do petróleo. Então, aí que surgiu o grande interesse por argilas polarizadas. E desde aí, elas vêm sendo utilizadas em vários processos, principalmente processos ambientais, né, tanto como remoção de poluentes ou corantes, né, de efluentes aquosos, então, mas elas vêm sendo utilizadas até hoje, assim, com diferentes métodos de pilarização, diferentes tipos de pilares. Bom, tem vários fatores que podem afetar o processo de pilarização, né? O tipo de argila que é utilizada, o tipo de pilar, essa relação OH-metal é uma relação que a gente utiliza na hora de fazer o agente pilarizante, então ela é muito importante. E parâmetros como lavagem e secagem do material também afetam a pilarização. Então aqui eu tenho uma representação esquemática, tá, da estrutura de uma argila pilarizada. Aqui seria uma argila 2:1, então com 2 folhas tetraédricas de silício para uma octaédrica de alumínio, e aí elas estão separadas por pilares, né? Aqui a gente vê a distância entre uma folha, uma camada, e aqui seria a distância, o D001, né, o espaçamento basal, que ele começa desde o início dessa camada até o início da camada seguinte. E é esse espaçamento que a gente vê na difração de raio-x. Então, eu vou falar bastante dele hoje. Então, existem alguns critérios que a gente pode utilizar para poder chamar um material de pilarizado, né? Então, essa amostra, depois de calcinada, ela tem que apresentar uma estabilidade térmica e química para poder ser chamada de argila pilarizada. Ela tem que apresentar uma distribuição de pilares, tá? Essa distribuição não precisa ser homogênea, mas ela tem que apresentar pilares entre as suas camadas. Pelo difratograma de raio-x, a gente tem que observar o pico 001, então ela tem que ter um padrão de difração, e também tem que ter uma maior acessibilidade da região interlamelar, se a gente comparar com a argila natural. Então tem que ter uma maior área específica, um maior volume de poro, um maior volume de microporo. Isso são coisas que eu vou mostrar mais adiante também. Então, existem vários tipos de pilares que podem ser utilizados, tá? O mais comum deles é esse daqui, que é o íon de Kegging, que eu posso chamar também de alumínio 13, tá? Ele tem essa estrutura aqui, uma carga de mais 7. Aqui tem um desenho, né? Uma representação de como seria esse íon de Kegging. Ele é composto por um átomo de alumínio tetraédrico, tá? Então, ele é envolvido aqui. Tem 3 octaedros de alumínio ao redor, em cima teriam mais 3 octaedros de alumínio, e embaixo 6 octaedros de alumínio, né? Nos vértices a gente tem oxigênio e hidroxilas, e até mesmo tem algumas moléculas de água. Então, mais compactado, gera essa estrutura aqui. Esse é o agente polarizante mais comum, mais utilizado na literatura e o mais estudado. Tem também alguns estudos com umas modificações desse íon de Kegging, formando o alumínio 30, então seriam com 30 átomos de alumínio, né? O único problema dele é que quando a gente usa ele como agente polarizante, ele não fica assim em pé entre a argila, ele acaba deitando. Então, o espaçamento basal que se obtém não é muito superior do que quando a gente utiliza o íon de Kegging, o normal com só alumínio 13.
Mas também podem ser utilizados outros tipos de pilares, tá? Como complexos de ferro, que depois a gente calcina e tem, então, um óxido de ferro, ou até outros tipos de pilares. Tem muitos pilares de zircônio, de galho, ou até mesmo pilares mistos. Opa, deu uma travada aqui. Agora foi. Os pilares mistos, então, existem vários na literatura, tá? Tem alumínio cromo, alumínio ferro, alumínio cobre, alumínio galho, ou até mesmo com 3 tipos de metais, né? Alumínio, ferro e cobre, alumínio, ferro e cério. Isso vai depender muito da aplicação que a gente pretende dar para esse material, né? Aqui eu trago uma imagem, tá? Isso é uma microscopia eletrônica de transmissão, que é bem difícil achar essas análises, assim, para argilas pilarizadas, porque justamente é muito pequeno, né, o espaço entre uma camada e outra, então a gente não consegue ver por transmissão, mesmo que aqui ela já está bem ampliada, né, em 12 nanômetros, mas aqui nesse artigo que eles fizeram, eles mostram uma argila polarizada, mas eles aqui seriam pilares de ferro, mas eles acabam tendo uns aglomerados de ferro, então fora da região interlamelar, né, que seria aqui. Mas nessa microscopia aqui a gente consegue ver bem certinho as lâminas, né, desse argilo mineral. Mas para a gente conseguir ver mesmo, o ideal é ainda, mesmo assim, talvez a gente nem consiga observar mesmo, mas é utilizar um microscópio eletrônico de alta resolução, né? Daí ele é já bem mais complicado de encontrar. Mas a gente acaba caracterizando esses materiais por outras técnicas que acabam comprovando realmente a polarização, que são principalmente a difração de raio-x e as isotermas de adsorção e desorção de nitrogênio. Eu vou falar bastante delas. Então, como eu comentei, as aplicações dessas argilas polarizadas vai depender muito do tipo de pilar que a gente está utilizando, né? Então, aqui eu só trago alguns exemplos, algumas referências. Esse aqui é um review, que é justamente a adsorção de compostos orgânicos, tá? Por argilas polarizadas. Então, tem vários tipos de pilares só de titânio, alumínio, ferro, de cromo, e são todos compostos orgânicos, então é bem voltado à área ambiental. E é justamente a maioria das caracterizações, das aplicações que a gente vê para esse material, para as argilas polarizadas, são mais voltadas à área ambiental, né? Oxidação de corantes, aqui também é oxidação catalítica de fenol, também tem aplicações, então, em traqueamento catalítico, então mudou aqui o tipo de pilar. Então, a aplicação vai depender do tipo de pilar que a gente está utilizando. Então, a gente pode modular, né, esse material, escolher o tipo de pilar para uma determinada aplicação. Então, aqui falando mais especificamente do íon de Kegel, né, o agente polarizante mais comum, as condições de preparo dele vão depender muito, né, do composto que a gente vai querer formar no final, tá? Aqui, por exemplo, na verdade, quando a gente faz esse agente polarizante, no método tradicional, a gente tem uma solução de cloreto de alumínio e nela a gente goteja uma base, pode ser já mais comum a hidróxido de sódio. Então, a gente tem que cuidar essa relação OH-alumínio, tá? O que a gente quer formar é o íon de Kegel, né? O alumínio 13. Então, ele se forma principalmente na relação OH-alumínio igual a 2. Mas também se formam, junto com ele, outras espécies de alumínio, que é alumínio monomérico e também alumínio polimérico, tá? Então, dependendo dessa relação OH-alumínio, a gente consegue diminuir bastante a concentração do alumínio monomérico, e aqui o alumínio polimérico, ele se forma só nessa faixinha aqui dessa relação OH-alumínio. Opa. Ué, travou. Agora foi. Também a preparação desse agente polarizante também é dependente da temperatura, sendo que a gente vê aqui nesse gráfico que um aumento da temperatura, aqui até 100 graus, ocorre uma diminuição na concentração do alumínio 13 e favorece a formação de alumínio polimérico, enquanto que o alumínio monomérico não depende da temperatura de síntese. Ué, ele está... Agora foi. Bom, então eu vou começar mais especificamente a mostrar os resultados, então uma parte mais prática, que foram estudos que a gente fez. Francine, não quer responder umas perguntas antes? Ai, pode ser.
Então tá, nós temos duas perguntas. Uma é da Gislaine, tá, que diz assim: um custo de uma modificação de argila para fazer o Pilce, né? Ou o PCH é mais caro que a síntese de uma zeólita, por exemplo. Custos para síntese de argilas pilarizadas, PCHs ou zeólita? O mais barato é a argila polarizada, na verdade, né? Porque a zeólita, dependendo da zeólita, tu tem um agente direcionador de estrutura, né? Muitas vezes é um composto orgânico que pode ser bem caro. E já a argila é um produto natural, né? Barato. E para fazer a argila polarizada, são soluções bem simples que a gente... de sais, né? Cloreto de alumínio, pode ser, e hidróxido de sódio, e água. Então, não tem... O custo é bem baixinho, assim, não teria... Ela é bem mais barata do que fazer uma zeólita, por exemplo. Claro, depende da zeólita, mas em geral é bem mais barato. Certo. Daí o Josué pergunta assim, ó, quando se usa esses pilares mistos, o esquema estrutural é o mesmo daquele do alumínio 13, que fica aquele metal no meio encapsulado, ele disse? Sim. Vai depender do tipo de pilar. No terceiro estudo aqui que eu vou mostrar, a gente fez isso, um pilar misto com alumínio cobalto e ficou a mesma estrutura do alumínio 13, tá? Mas eu vou mostrar mais adiante. Tem mais um ainda, que é da Gislaine. Existe aplicação da Pilce para pirólise catalítica da biomassa? É que ela trabalha bem com isso. Tá, olha, acho até que tem, mas eu não saberia te dizer agora de cabeça, sabe, um artigo que tenha feito isso, sabe? Mas, porque já elas vêm sendo utilizadas já há bastante tempo, assim, né? Mas teria que dar uma procurada na literatura, né? Não sei com certeza dizer se tem ou não, mas acredito que talvez já tenha. Era só isso. Tá. Não tem mais uma por aí. Tem? Que é do Marcílio. Ele pergunta, existe uma explicação por que o íon de Kegg modificado não fica em pé dentro da estrutura da argila? É por causa do tamanho? Olha, pelo que eu li, eu entendi que é pela carga dele, tá? Não pelo tamanho, assim, ele é como se ele tivesse uma orientação preferencial, sabe? Ele sempre acaba deitando, ele não fica em pé. E que interage mais com a lâmina, né? Isso, é as cargas que acabam interagindo mais com a lâmina, isso aí. Isso aí. Por enquanto é isso. Que legal, tem várias perguntas, então vou continuar. Agora é a parte mais legal ainda, que é a mais prática, tá? Então, nessa primeira parte, o que a gente fez foi estudar várias séries de experimentos, tá? Para ver o que estava influenciando no processo de pilarização, tá? Então, esse aqui é mais ou menos um resuminho. Então, nesse primeiro estudo, o que a gente fez? A gente estudou o efeito da quantidade de água que a gente utilizava na suspensão de argila. Numa segunda série de experimentos, a gente estudou o efeito do método de pilarização. E na terceira série de estudos, foi aumentada a quantidade de argila pilarizada. Esse estudo a gente fez, nós tínhamos um projeto com uma empresa e eles tinham pedido para a gente, não lembro se era 50 ou 100 gramas de argila pilarizada. E o método tradicional de pilarização só usa 3 gramas. Eu lembro que eu tive que fazer várias pilarizações, uma atrás da outra, todos os dias, para conseguir ter as 50 gramas. Porque muitas vezes não é só a gente fazer uma regra de 3, né, e daí ver lá a concentração para formar um agente polarizante para pilarizar 50 gramas, né? Então a gente teve que estudar bem certo. Nem foi tão horrível, então, que tu nem lembra, porque foram 100 gramas e tu demorou 2 meses para fazer, pilarizando 2 vezes por dia. É verdade. Eu já nem lembrava mais, assim, dos detalhes, mas foi sofrido. Principalmente para filtrar e macerar depois a argila, né? Mas, enfim, daí nesse trabalho, a gente estudou todos esses parâmetros para conseguir aumentar a quantidade de argila pilarizada. Então, eu vou mostrar os principais resultados para vocês. Bom, como é que é o método tradicional de pilarização, né? A gente prepara primeiro um agente pilarizante separado. Então, ele é feito
através do gotejamento de uma solução de hidróxido de sódio. A gente goteja ela bem lentamente, né, 1 ml por minuto, aproximadamente, numa solução de cloreto de alumínio, em agitação. A gente deixa 6 dias em agitação a temperatura ambiente, então é bem demorado. Então, isso é para formar o íon de Kegel, né? Então, a gente usa esses volumes e essa concentração para a gente ter uma relação OH alumínio igual a 2 e para ter os 15 miliequivalentes de alumínio por grama de argila, que é a quantidade de pilares que a gente está querendo colocar nessa argila, que essa era a relação ótima que tinha na literatura. Então, primeiro a gente faz esse agente polarizante, depois a gente faz uma suspensão da argila em água. Então, era misturado 3 gramas de argila com 300 ml de água. Então, era 1 grama de argila para 100 ml de água. E deixava 2 horas em agitação a temperatura ambiente. Então, a gente precisa dessa etapa de expansão, porque é justamente para expandir, né, os cátions aqui da argila e para poder trocar eles pelos cátions que eu estava preparando, que era o agente polarizante. E depois a etapa de pilarização em si, que é quando eu junto a solução polarizante na suspensão de argila e deixava 2 horas em agitação a temperatura ambiente. Então, depois disso, era só filtrar, eu tinha que lavar bem com água, até tirar todo o excesso de cloreto que tinha da solução. Depois tinha que secar o material e, por fim, era feita uma calcinação numa múltipla, a 450 graus, que era para estabilizar, né, os pilares e manter separadas as camadas da argila. Então, a primeira série de experimentos que a gente fez foi avaliar a quantidade de água na suspensão. Então, aqui nesses 3 primeiros, no método tradicional eu fazia com 3 gramas, então nesses 3 primeiros eu aumentei para 10, mas mudei a quantidade de água que eu usei na suspensão. Então, no 1 era 1 grama para 10 ml, depois do 1 grama para 50, depois 1 grama para 100. Então, a quantidade total que eu tinha de água na suspensão foi 100, 500 e 1 litro, né? Mas aí a gente pensou, será que essa água ela afeta só na etapa de expansão ou ela também ela é importante depois na etapa de pilarização? Ou pensando assim numa indústria, se para fazer esse processo numa escala industrial teria que ter tanques enormes para uma quantidade muito grande de argila, porque ia precisar de muita água. Então, pensando nisso, a gente pensou, bom, se a gente puder tirar uma parte dessa água depois que expandir a argila, antes de juntar com o agente polarizante, já iria reduzir um pouco esses volumes. Então, o que a gente fez aqui nos métodos 4 e 5 foi expandir a argila, tá? Com 1 litro de água, né, as 10 gramas de argila. Mas então, antes de juntar com o agente polarizante, no método 4, eu tirei por centrifugação 500 ml de água. E no método 5, eu acabei tirando 900 ml de água para depois juntar com o agente polarizante. Na série 2 de experimentos, eu fiz vários, variando o método de pilarização, né? Então, aqui tem o método tradicional. No 6, eu testei com argila seca e fazendo uma pilarização em refluxo, colocando o agente polarizante, e era refluxo a 80 graus Celsius, que era um método que eu tinha visto num artigo. No método 7, o que a gente quis testar é se o agente polarizante mantinha as propriedades dele com o tempo. Então, o que a gente fez? A gente preparou o agente polarizante e deixou ele estocado, guardado por 1 mês. E depois disso, a gente utilizou para pilarizar uma argila. No método 8, a ideia foi preparar in situ o pilar, ou seja, a gente colocou a argila seca na solução de cloreto de alumínio e gotejou diretamente o hidróxido de sódio, com a ideia de que formasse o pilar já entre as camadas da argila, né? No método 9, a gente fez a mesma coisa, só que primeiro expandindo a argila. Então, primeiro a gente expandiu a argila em água, misturou a suspensão na solução de cloreto de alumínio e daí gotejou o hidróxido de sódio. No método 10, eu me baseei num artigo, onde ele dizia que a preparação do agente polarizante tinha sido feita a 60 graus Celsius, e depois ele deixava o agente polarizante em agitação por 48 horas. Depois, na etapa de junção do agente polarizante com a suspensão da argila, ele deixava mais 48 horas. E no método 11, eu modifiquei um pouco o 10, aumentei a quantidade de argila, usei mais água na suspensão.
Usei o mesmo agente polarizante, né? Então, durante o gotejamento, eu fiz a 60 graus Celsius. Depois que terminou de gotejar, eu desliguei a temperatura e deixei ele agitando mais 24 horas, mas aí a temperatura ambiente. E depois, na etapa de troca, né? Quando eu junto a suspensão de argila com agente polarizante, eu deixei só 2 horas, que era o tempo que eu já deixava de acordo com o método tradicional. E, por fim, no aumento da quantidade de argila polarizada, a gente foi aumentando de 10, 20 até 50 gramas de argila polarizada. E os 2 métodos que a gente utilizou, bom, aqui vou dar um spoiler, foi fazendo o agente polarizante de acordo com o método tradicional, de 6 dias, ou então esse outro, que foi do método 11, com agente polarizante sintetizado a 60 graus Celsius e com a agitação de 24 horas antes de juntar com a suspensão de argila. Então, alguns resultados, aqui a gente tem os difratogramas de raio-x, então da primeira série de experimentos, que foi o efeito da quantidade de água. Então, aqui a gente tem o difratograma da argila natural, ela é uma argila bentonita, então ela tem as reflexões típicas aqui da Monte Morilonita, aqui é quartzo, e aqui a 35 também tem as reflexões típicas da Monte Morilonita. Essa argila é cálcica, então por isso que no espaçamento basal dela, ela dá um espaçamento de 15,1 angstroms, porque é justamente devido ao tamanho do cálcio, né, que está aí entre as camadas da argila. Se fosse sódio, esse espaçamento basal seria de 12, né, aproximadamente. Quando ocorre a polarização, a gente já consegue ver de cara no DRX, porque o pico, o 001, ele desloca a menores valores de 2θ, que significa um espaçamento basal maior. E foi isso que a gente viu em todos esses experimentos aqui. Então, ou seja, porque como a gente tem um pilar, que ele é maior do que o cátion natural da argila, a gente acaba tendo um aumento nesse espaçamento basal de 17, 18 angstroms, né, no total. E a gente calcula esse espaçamento basal, essa é pela lei de Bragg, que ela já está, já isolei o D, né, que a gente tem, então, o valor de lambda, nesse caso, era um difratômetro que utilizava cobre, né, como fonte. Então, aqui a radiação era, o comprimento de onda é 1,54 angstroms, dividido por 2 seno de θ. Então, a gente tem o lambda, tem o θ, então a gente consegue calcular a distância D, que é a distância do plano 001, né, esse espaçamento basal. Então, nesse efeito da quantidade de água, que na tabela a gente consegue ver melhor, nesses 3 métodos que a gente, na verdade, aumentou a quantidade de água, de 1 grama para 10 na relação, de 1 para 50, de 1 para 100, o que a gente vê é que quanto maior a quantidade de água, melhores são os resultados que a gente obteve, tanto de espaçamento basal, quanto a área específica calculada pelo método BET, tá? Quando a gente utilizou só 10 ml, 1 grama para 10 ml na suspensão, a gente vê que tanto o espaçamento basal eles foram menores e também a área foi menor, tá? Então, essa água ela é bem importante realmente para poder expandir bem os cátions para eles serem trocados pelos polihidroxicátions preparados. Quando a gente retirou a água da suspensão antes de juntar com o agente polarizante, a gente viu que a gente até teve um espaçamento basal elevado, porém a área realmente reduziu, então provavelmente a gente não acabou inserindo tantos pilares nesse espaçamento interlamelar. Então essa água da suspensão, ela tem que ficar até o final, não tem como tirar a água antes de juntar com o agente polarizante. O ideal é utilizar todo o volume mesmo. Então, aqui comparando o método, né, o método tradicional com o método 3, que também é o que utiliza 1 grama para 100 ml, a gente vê espaçamentos bem parecidos e a área também bem parecida, sendo que a área da amostra tradicional foi um pouquinho maior do que a do método 3, que utilizou 10 gramas de argila. Aqui nesse gráfico dá para ver melhor, a gente vê a concentração da suspensão, então quando a gente utiliza 1 grama de argila para 100 ml de água, a gente obteve os maiores valores, tanto de espaçamento basal quanto de área específica, e foi esse que a gente resolveu utilizar depois para aumentar a quantidade de argila polarizada. Então, aqui, na tabela do efeito do método, primeiro vamos ver os métodos que não deram certo, que foi esse método em refluxo. O espaçamento basal obtido foi bem baixinho e a área também.
Os métodos que eu tentei fazer o pilar in situ, já dentro, entre as camadas da argila, sem precisar fazer antes o agente polarizante e depois juntar com a suspensão de argila, também não deram certo, porque a área deu muito baixa. Já os métodos 7, onde eu deixei o agente polarizante estocado por 1 mês, antes de ser utilizado, comprovou que deu certo a pilarização, porque teve um espaçamento basal elevado, uma área também maior que 200 metros quadrados por grama, então que comprova que mesmo deixando o agente polarizante parado, ele pode ser, então, depois utilizado num processo de pilarização. Isso pensando numa escala industrial seria bom, não tem problema em estocar o agente polarizante para depois utilizar numa pilarização. E aqui comparando os agentes polarizantes feitos em 1 dia, esse era o método do artigo e esse é o método que eu modifiquei um pouco. Eu vi que ambos tiveram tanto um espaçamento basal elevado quanto uma área elevada. Então, eu preferi usar o método que eu modifiquei, porque nesse eu deixava menos tempo a argila em contato com, tanto a suspensão da argila com o agente polarizante, né? Não ficava 48 horas. Nesse método 11, eu deixava apenas 2 horas em agitação. Então, aqui tem os difratogramas de raio-x do efeito do método, tá? Então, eu escolhi o método tradicional e o método 11, esse do agente polarizante que é feito a 60 graus Celsius, para serem utilizados para aumentar a escala de pilarização. Aqui são os difratogramas de raio-x das amostras, já em maior quantidade, então para a gente ver os resultados é melhor ver na tabela. Comparando então o método 3, que é um método que utilizou 10 gramas de argila, mas o agente polarizante foi feito do método esse de 6 dias em agitação a temperatura ambiente. Então quando aumentei para 20 gramas e quando aumentei para 50 gramas, né, o que aconteceu? Com 20 gramas a gente ainda obteve um espaçamento basal elevado, mas a área já diminuiu um pouco. Já com 50 gramas, o espaçamento basal diminuiu e a área também diminuiu. Isso pode ser devido à concentração da solução, porque eu lembro que quando eu estava gotejando, ela sempre no início ela fica meio turva e depois a solução ela fica transparente, límpida. E a solução de íon de Kegel é transparente. E quando a gente fez essa suspensão, esse agente polarizante, ela não ficou límpida, nem depois dos 6 dias de agitação. Então, pode ser que não tenha formado íon de Kegel suficiente, talvez esteja formando outras espécies de alumínio. Por isso, a gente repetiu esse experimento, mas utilizando uma concentração menor dos reagentes, mas mesmo assim, a área obtida ainda foi menor em comparação aos outros, né, que aqui foi 191, e com 10 gramas de argila, a gente tem uma área maior que 200 metros quadrados por grama. Então, esse agente polarizante de 6 dias já não é bom para utilizar em maiores concentrações de argila, né, uma maior massa para pilarizar. Já o agente polarizante feito a 60 graus Celsius, né, durante o gotejamento, depois desliga a temperatura e deixa 24 horas em agitação. Com 10 gramas de argila, a gente teve um espaçamento basal bem elevado, uma área elevada. Com 20 gramas também. E com 50 gramas também, com valores bem comparáveis, né, até ao método tradicional, com 3 gramas de argila. Então, que comprova que com esse método, utilizando esse agente polarizante e também com uma suspensão de argila 1 grama para 100 ml de água, a gente conseguiu aumentar a quantidade de argila polarizada até 50 gramas. E isso é a diferença deles, a gente consegue, dos agentes polarizantes, a gente consegue ver bem aqui nesse gráfico, que do agente polarizante de 1 dia, a gente obtém áreas específicas bem maiores do que quando a gente utiliza o agente polarizante de 6 dias, né, que era o do método tradicional. Então, como conclusões dessa primeira parte, a gente viu que a quantidade de água ela afeta tanto a etapa de expansão quanto na etapa de pilarização, e quanto maior a quantidade de água que a gente utiliza na suspensão, a gente obtém maiores espaçamentos basais e uma maior área, então a pilarização é mais efetiva. Quanto ao efeito do método, o melhor método que a gente testou foi esse agente polarizante sintetizado a 60 graus Celsius, depois a gente deixa em agitação por 24 horas, e a gente conseguiu aumentar a quantidade de argila polarizada até 50 gramas de argila. Bom, vocês têm alguma dúvida quanto a esse primeiro estudo? Tem, Sibeli?
No chat, alguma coisa? Mas... Até agora não, tá sim. Não? Então tá. Oi, eu estava falando sem microfone. Para mim, quando tu estava nas conclusões, cortou um pouquinho no final. Não sei se para eles também não cortou. Quando tu estava dizendo que o melhor método tinha sido 60 graus. Não sei se para os outros também cortou. Talvez seja a minha internet que tá... Não, cortou não. Não cortou para vocês, não? Não. Para mim, cortou. Para mim também não. Acho que foi no teu, Sibeli. Também não. Bom, então, vou continuar, tá? No segundo estudo, o que a gente fez? A gente pensou em reutilizar o agente polarizante, também sempre visando como se fosse um processo industrial, né? Se a gente realmente consegue cortar aumento de escala. Isso. Se a gente tem num processo industrial... Oi? Não sei se está falhando o meu microfone. Por exemplo, num processo industrial, né? Pensando assim, o que poderia reduzir o custo de uma empresa se eles tivessem que produzir muitos quilos de argila polarizada. Se desse para reutilizar esse agente polarizante, daria para reduzir muito o custo. Então, foi essa a ideia desse estudo, que foi reutilizar o mesmo agente polarizante em vários processos de polarização. Então, a gente fez o agente polarizante, né? A gente fez uma primeira argila polarizada, depois na filtração eu guardei esse agente polarizante e reutilizei o mesmo agente polarizante em outras 4 polarizações, sendo que da terceira para a quarta, então quando eu terminei essa reutilização 3, a P3, eu guardei o agente polarizante e deixei ele guardado por 1 ano, né? Para ver se realmente dá para estocar por uma grande quantidade de tempo. E depois eu reutilizei uma 4ª polarização para gerar uma argila polarizada. Então aqui que eu vou mostrar os resultados. Só que nesse caso o agente polarizante que eu utilizei foi o de 6 dias, porque ele foi um estudo que foi feito ao mesmo tempo desse do aumento da escala de polarização. Então até então eu não sabia que o melhor método era o agente polarizante feito a 60 graus. Então nesse estudo foi feito o agente polarizante do método tradicional. Então, aqui a gente tem os difratogramas de raio-x, né? Então, a PILCE é a primeira argila polarizada com o agente polarizante fresco, digamos assim, e depois as 4 reutilizações. E antes da P4, esse agente polarizante ficou guardado por 1 ano. Então, o que a gente vê aqui é que em todas a gente vê esse deslocamento do primeiro pico, né, a ângulos menores, comprovando a polarização, e aqui a gente tem os espaçamentos basais calculados. Então, para todos, foi maior do que 17,5, né, comparando com a argila natural, a gente comprova que teve a inserção de pilares, então essas amostras já são calcinadas, tá? Porém, a gente observa aqui que tem um pico, e esse pico, ele dá um espaçamento em 9,6 angstroms, que ele é justamente o tamanho, né, a espessura de uma camada, uma lamela. Então, o que isso significa? Que eu estou pilarizando a maior parte da argila, mas uma parte dela não está sendo pilarizada, então ocorre o colapso da estrutura. E esse ombrinho que a gente vê aqui seria justamente a espessura de uma camada, tá? Que é 9,6 angstroms. Então, aqui eu fiz um cálculo aproximado para saber quanto de íon de Kegel que eu estava colocando dentro da argila, tá? Se eu considerasse que eu estivesse tendo 100% de troca catiônica, né? Então, eu fiz um cálculo utilizando a massa de argila que eu estava usando, essa é a capacidade da troca catiônica, em milimols por grama de argila, já considerando a carga do íon de Kegel, que é mais 7, um fator da CTC como se estivesse trocando 100% dos cátions, né, da argila pelo íon de Kegel, e a massa molar dele. Então, eu chego no número de mols bem baixinho, 0,00765 mols do íon de Kegel. E eu realmente parto de uma solução que tem 0,05 mols de alumínio. Então, claro, eu tenho um excesso de agente polarizante. Então, é por isso que eu estou conseguindo reaproveitar várias vezes o agente polarizante. A gente fez análise química dessas amostras também, então a gente comprova a inserção de alumínio.
a gente comparou aqui da argila natural com as argilas polarizadas, a gente vê que o teor de alumínio aumentou em todas elas, e também que o teor dos outros cátions presentes na argila diminuiu. Nesse caso, o magnésio também diminuiu em comparação com a argila natural, e o cálcio, que é o principal cátion de troca, diminuiu até não podendo ser detectado, né, com limites abaixo do limite de detecção com teores abaixo do limite de detecção do aparelho. E o ferro aqui, ele está presente como impureza, né, nessa argila. Eu quero chamar a atenção aqui que até na pilarização essa P4, o agente polarizante ficou estocado por 1 ano. Mesmo assim, a gente teve inserção de pilares, né, em teores comparáveis aos das outras reutilizações. O que a gente fez aqui foi precipitar o íon de Kegel para tentar caracterizar melhor o agente polarizante. Então, eu juntei com uma solução de sulfato de sódio, né? Juntei o sulfato de sódio com a solução do agente polarizante. Aqui seria o agente novo, né? Antes de ser usado nas pilarizações. E aqui é ele depois já das 4 pilarizações. Então, a morfologia que a gente vê que é mais característica nesse caso do íon de Kegel seria esses tubos aqui, tá? E aqui a gente já vê ele bem em menores quantidades, né? Então, ainda tem um pouco de íon de Kegel, mas já foi quase tudo utilizado. Então, algumas das isotermas de adsorção de nitrogênio, né? Aqui teria a isoterma da argila natural e todas das amostras pilarizadas. Elas são isotermas do tipo 2B, de acordo com a nova classificação da IUPAC, ou também vocês podem ver nos artigos, muitas vezes, classificação do tipo 4, tá? Elas contêm microporos, né, devido a essa subida aqui na curva de adsorção. E essa esterese, né, que seria a desorção que ocorre por um caminho diferente do que ocorre a adsorção, ela indica o tipo de poro presente no material. E o tipo de poro, essa esterese do tipo H3, que são poros do tipo lâmina, poro do tipo fenda. Como são lâminas, né, que são empilhadas, acaba formando uns poros como se fossem umas fendas. Então, é bem típico de argila polarizada. E a análise textural são todas as informações que a gente obtém da análise de adsorção e desorção de nitrogênio. O que a gente vê principalmente é o aumento da área específica, né? Aqui a gente tem a área de micro e a área externa, que se a gente somar as duas dá a área BT, o volume de microporo e o volume total de poros, né? A gente vê que a área de microporo, ela aumenta bastante, então o aumento na área das argilas polarizadas é justamente devido ao aumento nos microporos, né? Devido a esse aumento no volume de microporos, tá? E se a gente comparar, por exemplo, aqui a polarização P3, né? A gente vê um aumento de 10% na área em relação à argila natural. Então, realmente aumenta muito a acessibilidade com o processo de polarização. E a única ressalva aqui é na argila, no método P4, na polarização P4, que o agente polarizante ficou estocado por 1 ano, a gente viu uma queda na área específica. Então, provavelmente já não dá mais para reutilizar esse agente polarizante, porque a gente já tem, a partir daqui, uma queda na área específica desse material. Então, como conclusões dessa segunda parte, que a gente conseguiu reutilizar o mesmo agente polarizante, né, em 5 processos sucessivos, e que ele pode também ser estocado por 1 ano, porém a área do material ela acaba sendo um pouco mais reduzida do que a área de uma argila polarizada somente com aquele agente polarizante, né, sem reutilizar ele por várias vezes. Alguma dúvida dessa parte? Francine, era a minha internet mesmo que estava caindo, eu só enxergo uma pergunta, porque daí como eu entrei de novo eu não vejo as anteriores, daí alguém me corrige. Aqui eu enxergo a da Gislaine que pergunta se a área superficial reduz quando a quantidade de pilares inseridos são insuficientes. Que tu insires menos pilar, por isso que a área é menor. Sim, porque na verdade, é que depende quanto de pilar também, não dá para botar muito, né? Mas porque na verdade a área aumenta, porque aumenta o volume de microporos, né? Com a inserção de pilares a gente acaba formando microporos, e esses microporos eles contribuem muito para a área ABT, né? Então, claro, tem um valor ótimo, por isso que a gente utiliza 15 mil equivalentes de alumínio por grama de argila para pilarizar.
porque se a gente acaba utilizando às vezes mais o teor de alumínio, a gente coloca muito pilar. Então acaba reduzindo a acessibilidade na região entre as camadas, né? Não sei se foi bem, acho que foi bem mais ou menos assim a pergunta, né? Mas que quando tu insere os pilares, tu estaria separando mais as lamelas, é por isso que cria porosidade. Agora, se tu inserir mais, vai começar a tapar. Daí nem o próprio nitrogênio não vai conseguir mais acessar, né, a essa região. Então tem que ter um balanço, né, não pode ser muitos pilares também, mas também não pode ser muito pouco, porque daí não vai criar tantos microporos, então não vai ter tanta área. Pessoal, tinha alguma pergunta anterior a essa, porque eu perdi o chat? Não, era só essa mesmo. Tá. Então tá. Então eu vou passar para o último estudo, né? Que daí, nesse caso, é dos pilares mistos, e esse também é o estudo que a gente mais caracterizou, que isso foi o que eu fiz no mestrado com a Prof. Sibeli. Foi, então, a pilarização de uma argila, da mesma argila bentonita, mas com pilares mistos, alumínio e cobalto. Tá? Então, aqui seria mais ou menos o resuminho, né? A gente pegou a argila e a ideia era criar um pilar misto. Inicialmente, o objetivo do trabalho era criar um pilar misto alumínio-cobalto, porque cobalto é o metal que é utilizado para Fischer-Tropsch, que é a reação que eu fiz no doutorado. Então, a ideia era criar um pilar misto alumínio-cobalto para poder ser utilizado na reação de Fischer-Tropsch. Tá? Então, agora eu vou explicar bem certinho como é que a gente fez. Tá? Então, o agente polarizante, nesse caso, a gente fez aquele dos 60 graus Celsius, depois agitando por 24 horas. Então, primeiro a gente teve o gotejamento de uma solução de hidróxido de sódio, numa solução, na verdade, numa mistura de cloreto de alumínio ou cloreto de cobalto, tá? Depois a gente prepara a suspensão de argila, 3 gramas de argila e 300 ml de água, e na terceira etapa seria a pilarização em si. Então, a gente tem a junção do agente polarizante com a suspensão de argila. Nesse caso aqui, então, no agente polarizante, o que a gente mudou? A gente sempre teve 0,05 mols totais, tá, do metal na solução polarizante, mas a gente variou a concentração entre eles. Então, aqui na primeira, a gente utilizou 10% de cobalto para 90% de alumínio, 25% de cobalto, 75% alumínio, 50-50, 75% cobalto, 25% alumínio, até que a gente usou 100% de cobalto. Então, o nosso 100% sempre foi o 0,05 mols totais, que esses dão os 15 mil equivalentes de alumínio por grama de argila. Ou de metal, né, por grama de argila. E essas amostras, todas essas daqui, elas foram calcinadas em 2 temperaturas, C1 e C2. C1 foi 250 e C2 foi 450 graus Celsius. Então, aqui, já passando para a parte dos resultados, no caso, quando a gente teve baixos teores de cobalto, né, 10% de cobalto e 25% de cobalto. Aqui, Poçoá é a argila natural, que era o nome que a gente recebeu da própria indústria, assim, que era, o nome da argila era Poçoá. Se a gente comparar aqui no DRX, né, e também pelos espaçamentos basais, a argila natural tem 15 angstroms do espaçamento basal. Quando a gente polarizou com agente polarizante de 10% de cobalto, 90% de alumínio, esse espaçamento basal aumentou para 18,4 angstroms. E com 25% de alumínio, esse espaçamento basal aumentou até 13,3 angstroms. Isso já é um indício de que talvez esteja mesmo formando um pilar misto, porque o cobalto ele tem um raio um pouquinho maior do que o alumínio. Então pode estar criando um pilar maior. E justamente nas pilarizações que eu mostrei antes para vocês, que era com a mesma argila, né, e só com alumínio, eu nunca obtive um espaçamento basal tão elevado. O único, porém, é que também apareceu esse outro pico, né, com espaçamento basal de 9,6 angstroms, que seria esse pico aqui, que eu vejo também um ombrinho aqui, que é justamente o colapso da estrutura, né. Então, uma parte da argila não está sendo pilarizada, uma parte fica sem pilares intercalados. Mas, então, a gente calculou uma porcentagem de pilarização, tá, considerando a intensidade desses 2 picos, né. Intensidade do pico 001 da amostra pilarizada, dividido pelo total, né? Seria a intensidade do pico da amostra pilarizada e o não pilarizado.
gente calculou como um fator de pilarização. Para a amostra com 10% de cobalto seria 85% ou 86%, e com 25% de cobalto foi para 88%. Então, apesar de que, claro, esse pico ele parece meio intenso, mas esse aqui é muito mais intenso, né? Esse da argila pilarizada. Então, por esse processo, a gente está pilarizando quase 90% da argila. Então, é só 10% que não está sendo pilarizado. E, além disso, esse valor tão alto pode ser um indicativo da formação de pilares mistos. E foi isso que a gente foi tentando caracterizar e provar. Mas a nossa hipótese era que a gente estava formando um pilar misto alumínio-cobalto. Então, por isso que estava aumentando esse espaçamento basal. Quando a gente aumentou o teor de cobalto, o que aconteceu? Para 50%, a gente observou que o pico ele ficou igual ao da argila natural, espaçamento de 14,7, né, comparável ao espaçamento basal da argila natural, indicando que não ocorreu polarização, quando a gente fez com 50% de alumínio. Isso pode ser devido ao pH do agente polarizante, porque ele foi medido e dava igual a 6, e o pH ótimo para formar o íon de Kegel é 4. Então, provavelmente nem estava formando o íon de Kegel, né, por isso que não teve nada de polarização. Já com 75% e 100% de alumínio, então, além desse pico em 14,7, que seria, então, o referente à argila natural, a gente observou esse outro pico com um espaçamento de 7,9 para a argila com 75% de cobalto e mais ou menos 7,5 para a amostra com 100% de cobalto. A gente começou a pesquisar o que poderia ser, porque, na verdade, a espessura da lâmina é 9,6, então é algo como se fosse menor do que a própria espessura da lamela. Então, eu também trabalhava na época com hidróxidos duplos lamelares, e eu acabei pesquisando e eu vi que as condições de síntese eram muito semelhantes, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas os hidróxidos duplos lamelares, eles são também compostos por camadas, tá? Só que, na verdade, são hidróxidos de metais. No caso, é um metal mais 2, que é substituído por um metal mais 3. E aí, nessas camadas, a gente tem excesso de carga positiva, que é compensada por um ânion. Pode ser carbonato, nitrato, cloreto, entre outros. Tem gente que até acaba chamando esses materiais como argilas aniônicas, mas o nome correto ainda é hidróxidos duplos lamelares, ou HDL, né? E a gente viu, na verdade, a gente sintetizou uma HDL com cobalto e alumínio, a gente viu que os picos realmente, eles mais ou menos coincidiam com esses picos aqui que a gente não estava sabendo identificar quando a gente utilizou 75% de cobalto e 100% de cobalto. Além disso, a gente vê que as condições de síntese são muito semelhantes, né? A relação OH metal que a gente utilizou para formar HDL é parecida na utilizada do agente polarizante, e a relação cobalto e alumínio também era semelhante. São condições que a gente encontra na literatura, essas daqui, para formar uma HDL. Então, possivelmente, a gente está formando, devido à concentração de cobalto, em vez de a gente fazer um pilar misto alumínio-cobalto, quando a gente tem 75%, ou 50% ou 100% de cobalto, a gente está formando uma HDL. Quando a gente tem 100% de cobalto, além disso, a gente observou vários outros picos que puderam ser identificados como o óxido de cobalto CO3O4. Quanto às duas temperaturas de calcinação que foram testadas, né? A primeira foi a 250 e a segunda a 450. Então, a gente viu que para a amostra com 50% de alumínio, a gente teve o mesmo espaçamento basal da argila natural, e para 75% também, quando a gente calcinou 250. Já a 450, a argila com 50% de cobalto, ela colapsa, né? Então, não fica nada ali compensando entre as lamelas. Quando a gente tem 75% de cobalto, provavelmente tem alguma outra espécie que está intercalada entre as camadas da argila que gera esse espaçamento de 12,6 angstroms. Mas se a gente for comparar a amostra com 25% de cobalto, que é essa que ficou super intensa, aqui um pico bem definido, antes de calcinar o espaçamento basal era 19,3, depois calcinando a temperatura 1, 250, foi 18,6, e a 450, o espaçamento basal se manteve em 18,1 angstroms,
que ele é bem maior do que os espaçamentos basais que eu obtinha só com alumínio, que era sempre 17,5, 17,6. Claro, e justamente esse pico mais intenso, né, ele é um indicativo de que essa estrutura está bem organizada, está bem ordenada, né, quando a gente utilizou 25% de cobalto. A gente estudou a estabilidade térmica desses catalisadores por termogravimetria, então a gente vê as perdas de massa que a gente tem no material de acordo com o aumento da temperatura, e a gente viu que os perfis das curvas para as amostras pilarizadas, né, com 10 e 25% de cobalto, era muito semelhante. Primeiro tinha uma etapa de desidratação, depois ocorre a desidroxilação dos pilares, e com o aumento da temperatura acaba ocorrendo a desidroxilação da própria argila. Já com as amostras com 75% e 100% de cobalto, a gente viu outros eventos também que estavam ocorrendo, esses dois aqui, que é principalmente a desidroxilação da fase HDL, que a gente acabou formando, e também essa última aqui, a 800 graus, que também pode ser devido à oxidação dos compostos de cobalto. Ok, mas se a gente formou uma HDL durante a síntese do agente polarizante, bom, são lamelas catiônicas, né, ou seja, um excesso de carga positiva, que tem que ser compensada por um ânion. Mas então a gente foi investigar qual que era o ânion que podia estar compensando carga dessa fase HDL formada. E a gente viu por infravermelho que o ânion que pode estar compensando carga é o carbonato, porque muitas vezes na síntese das HDLs, devido à própria atmosfera, né, ela é feita em atmosfera ambiente, acaba pegando, né, o CO2 do ar e acaba formando o carbonato, ele acaba compensando carga das lamelas. Então, para a amostra com 100% de cobalto, a gente identificou a presença de carbonato, que não foi visto nas outras amostras, né? Então, provavelmente o carbonato é o ânion que está compensando carga nessa fase HDL que foi formada. Além disso, a gente viu uma banda referente a óxido de cobalto CO3O4. Então, aqui são os outros resultados em infravermelho para as outras argilas pilarizadas, né, e não pilarizadas, que seria com 50 e 75. A gente vê as principais bandas que são observadas, né, estiramento dos OH estruturais, do OH da água, deformação da água, mas eu não vou ficar falando todas as bandas, mas elas são bem comparáveis entre elas, né, são bem típicas de argilas pilarizadas. E já na amostra com 75% de cobalto, a gente não viu a banda de carbonato. Então, nessa aí que a gente sabe que também formou HDL, o que pode estar compensando a carga dessas camadas de HDL pode ser o cloreto, que a gente utilizava soluções de cloreto de cobalto e cloreto de alumínio para preparar o agente polarizante. Então, o próprio cloreto pode ter ficado ali compensando carga. Então, as isotérmicas de adsorção e desorção de nitrogênio. Então, aqui é bem claro, né? A gente vê que a amostra com 25% de cobalto é a que mais absorveu nitrogênio. Depois é a amostra pilarizada com 10% de cobalto. E as amostras que não foram pilarizadas, elas absorveram muito menos nitrogênio, né, do que as amostras que estão pilarizadas. Então, é isso que a gente vê aqui na tabela. As amostras com 50%, 75% e 100% de cobalto, tanto calcinadas a 250 quanto calcinadas na temperatura C2, que foi 450, as áreas obtidas foram bem baixas, né? Então, e comprova que não ocorreu a polarização para esses altos teores de cobalto. Porém, para a amostra com 25% de cobalto, a área obtida foi bem elevada. Bem mais em comparação com até as próprias argilas que eu fazia só com alumínio, né? Então, quando eu calcinei a 250 graus, essa área ficou em 304, e a amostra calcinada a 450, a área ficou em 334, né? O que comprova, então, que realmente foi efetiva a pilarização. Então, foram resultados, e são resultados diferentes dos obtidos com uma pilarização só com alumínio. Então, também pode ser um indicativo da formação de pilares mistos. Então, se a gente comparar essa argila pilarizada com 25% de cobalto com a argila natural, a gente vê um aumento na área de 5 vezes, né? Então, é bem expressivo o aumento da porosidade. Quanto aos espaçamentos basais, a gente viu
que não tinha tanta diferença, né, calcinar 250 ou 450, mas que principalmente a área aumentava bastante, quando a gente calcinava 450, a gente concluiu que era melhor calcinar 450, porque a gente pode ter uma melhor estabilização do pilar entre as camadas da argila. Então, como é que a gente comprova, né, que a gente formou um pilar misto? Então, uma das principais evidências que a gente viu foi através da RMN de alumínio, tá? O que a gente viu aqui é o sinal em 0 ppm, que é referente ao alumínio octaédrico, e um sinal aqui a 56 ppm, que seria referente ao alumínio tetraédrico. A gente sabe que o íon de Kegel, ele é formado por um alumínio tetraédrico, e ao redor dele tem 12 octaedros de alumínio. Então, o que a gente viu foi a intensidade entre eles, né? Uma relação alumínio octaédrico, alumínio tetraédrico. E a gente viu que conforme a gente utilizou maior teor de cobalto, a gente diminuiu essa relação, né? Então, isso pode ser um indício de que a gente está substituindo alumínio octaédrico por cobalto octaédrico. E isso é possível devido ao tamanho, né? O raio iônico desses elementos, porque o alumínio mede 67,5 picômetros e o cobalto 68,5 picômetros. Então, é possível que a gente esteja substituindo alumínio octaédrico por cobalto octaédrico, o que gera, então, um maior espaçamento basal, e a gente teve também maiores áreas específicas. Então, a gente viu quanto que foi o teor incorporado, né? A gente viu que para essas amostras pilarizadas aumentou o teor de alumínio e diminuiu o teor dos outros cátions, né, de cálcio principalmente, magnésio, e o teor de cobalto que foi incorporado, ele não é muito elevado, né? Com 10% teórico, a gente acabou incorporando 0,04 de cobalto, e com 25% acabou entrando 0,26% de cobalto no pilar, na amostra, né? A gente também viu uma redução no teor de sódio e também de potássio. Essas amostras também foram analisadas por um mapeamento, né? Ele é um MEV que a gente consegue mapear os elementos, né? Então, colocando cores específicas para os elementos que a gente está observando. Então, aqui a gente viu que a amostra com 100% de cobalto, realmente, ela apresenta um teor enorme de cobalto, né? Já a amostra com 25% de cobalto, esse teor, a gente vê aqui pela imagem que é bem menor, e conforme a gente vai aumentando, a gente vê uma maior população, digamos assim, de átomos de cobalto. Quando a gente tem 75% de cobalto, esse teor aumenta bastante. E aqui a gente tem uma comparação, que a gente observa regiões que a gente não tem silício, mas que a gente tem bastante aglomerado de cobalto. Isso também é um indicativo que não tem intercalação de cobalto, ou espécies de cobalto entre as lamelas, né? Porque aqui, provavelmente, onde não tem silício, aqui eu tenho a formação da HDL, né? Já aqui ao contrário, eu tenho bastante silício, eu não vejo cobalto. Aqui na amostra com 100% de cobalto, a mesma coisa, eu tenho concentrações entre regiões que eu tenho bastante silício e eu não vejo cobalto, então é uma região que tem puramente argila, e aqui é a mesma coisa. Então, para confirmar que a gente não via aglomerados de cobalto nas amostras pilarizadas, a gente fez o MEV da amostra com 10% de cobalto e 25% de cobalto, e a gente não observa, né, aglomerados de cobalto sobre as lamelas, a gente vê a morfologia típica, né, lamelar desses materiais. Daí a gente se perguntou, tá, ok, a gente colocou 25% de cobalto no agente polarizante, mas o teor de cobalto incorporado ele foi meio baixinho. Será que a gente consegue colocar mais cobalto no pilar? Porque a gente pulou de 25 para 50, né? Então, o que a gente fez foi um agente polarizante contendo 35% de cobalto no agente polarizante. E quando a gente calcina, a gente viu que o pico ficou bem mal definido, né? O pico realmente tem um pico de argila polarizada, seria esse aqui, a 18,3, mas também a gente vê uma grande concentração de lamelas colapsadas, né? Então, já com 35% de cobalto, já não foi efetiva a polarização, porque
esse pico não está bem definido, teria que melhorar mais esses parâmetros de síntese, ou talvez tentar uma concentração um pouco menor, 30% de cobalto. Então, como conclusões, que com 10 e 25% de cobalto a gente conseguiu gerar pilares mistos, alumínio e cobalto, e que por RMN a gente tem um indício que pode estar ocorrendo uma substituição isomórfica do alumínio octaédrico por cobalto octaédrico no íon de Keggin, por isso que ele dá um espaçamento maior, né, porque o cobalto é um pouquinho maior. E os melhores resultados, então, de área específica e de espaçamento basal foram obtidos com a amostra contendo 25% de cobalto. Já com 50% de cobalto não foi efetiva a pilarização, né? E com 75% e 100% de cobalto, a gente formou outros compostos, né? E acabou formando uma fase HDL. E também na amostra com 100% de cobalto, o teor de cobalto era muito elevado e acabou formando óxido de cobalto nesse material. E seria isso, na verdade. Vocês têm alguma dúvida sobre essa última parte? Eu passei meio rápido, mas não sei se tem uma pergunta. Tu passou meio rápido. Eu, quando falo nisso, eu falo muito mais rápido. Eu estava pensando que